Súmulas vinculantes de direito penal. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Para efeito da concessão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Súmulas do STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. A pena, unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Vou ler de novo. Não se admite suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Súmulas do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção de punibilidade, não substituindo qualquer efeito condenatório. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. A pronúncia é a causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A reincidência penal não pode ser considerada como uma circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Fixada a pena base do mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime prisional. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Presente materialidade e autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. O crime de estupro de vulnerável se configura com a constituição carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a agente. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6, 2/3 para 7 ou mais infrações. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal é pública, condicionada à representação, se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei 12.015 de 2009.